Bem, voltando à temática da esquizofrenia, tem uma questão que nos chama atenção das pessoas que não conhecem bem a por que será que os esquizofrênicos que não são ainda tratados, que não são cuidados, porque sabemos que a esquizofrenia não tem cura, mas ela tem melhora. Se ela for bem, né? Se ela for bem cuidada, se a pessoa fizer as terapias, tomar os medicamentos, né? Está sempre sendo avaliado por um profissional, ela pode levar uma vida normal, aparentemente normal. Assim, pode trabalhar, pode conviver, dependendo do grau, dependendo do tipo da esquizofrenia, que eu já falei em outros vídeos, né? Os tipos de esquizofrenia. Dependendo dos tipos de esquizofrenia, a pessoa pode levar uma vida normal. Agora, a questão, né? Eu tô voltando a falar da esquizofrenia, porque isso é uma questão é muito presente no nosso meio. Existe assim, não é incomum a gente encontrar uma pessoa com esquizofrenia, né? Então, quando elas não são cuidadas, por que que elas tendem a ir para o lado da marginalidade, né? Ela tende a fumar droga, né? A usar drogas, elas tendem a furtar, a não ter uma vida equilibrada, e geralmente eles procuram aquelas pessoas do mesmo meio, assim, que tem o mesmo comportamento, que seja esquizofrênico ou não, porque tem as pessoas que têm um comportamento totalmente desviado, né, dos padrões de boa convivência, né, em sociedade. Tem muita gente que tem esses padrões desviados, não pela doença da esquizofrenia, mas pela forma como foi educado, pela forma como adquiriu do meio ambiente. Tem pessoas que têm, né, esses vícios, essas coisas que entram em desequilíbrio com a sociedade, porque elas são assim mesmo, é da índole, né? É disso que eu falei, do meio ambiente, da criação, de como a pessoa levou a vida, né, desde a infância, do que aprendeu. Mas tem, na maioria das vezes, as pessoas que levam essa vida assim disfuncional, elas são esquizofrênicas, né? Aí a questão que eu estou levantando hoje, por que será que geralmente essas pessoas que não são cuidadas e são esquizofrênicas, elas tendem a ser, assim, criminosos comuns, né? Exatamente essa questão. Por causa da disfunção, eles não conseguem se equilibrar no meio de uma civilização, do padrão civilizatório. Eles não conseguem, porque eles não conseguem entender os nossos pensamentos. Eles são pessoas assim, inconsequentes. Eles não pensam, eles vão fazer algo e não pensam né? Eles vão ter ação e não pensam na reação, eles não pensam. Isso é uma das características, né? Que a gente tem que saber, que tudo que a gente planta, a gente colhe. Mas isso é uma coisa que não passa pela cabeça do esquizofrênico, assim. Se não está sendo cuidado, ele fica uma pessoa com um pensamento totalmente afetado. A confusão mental dele é muito grande. Então, é bem mais fácil para ele estar no meio da disfunção, né? Está no meio desequilibrado, está no meio das ilicitudes, né? Das arbitrariedades, das ações sem pensar em consequências. Eles estão mais nesse meio. Então, por isso que é bom cuidar do esquizofrênico. Porque se ele não for cuidado, ele tende naturalmente a enveredar por esse caminho do desequilíbrio. Então, por isso que eles se tornam criminosos comuns,
por isso que eles povoam um cárcere, por isso que eles se tornam reincidentes, porque não estão sendo tratados e não, assim, para viver em sociedade, para entender o nosso comportamento, para entender as atitudes, por que determinadas atitudes, por que trabalhar, por que viver em sociedade tendo bons relacionamentos. Nada disso ele entende, se ele não for tratado. Se ele for tratado é diferente, né? Ele vem devagar e se encaixa na sociedade. Mas se ele não for tratado, ele se desencaixa, ele fica fora da caixinha. É isso. Espero ter informado.